venha usar ele, Pai, de uma maneira sobrenatural, Padre. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, Pai, pode dar uma palavra que venha de impacto à tua igreja, que vidas venham ser impactadas, transformadas através da tua palavra, Padre. No nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Não se sinta. Estoy muy contento de estar con vosotros nesta noche en la casa de Dios. Amém? Estou feliz de estar com vocês aqui na casa de Deus. Gastei todo o meu castelhano, acabou. Foi tudo. Eu fiquei ali uns 15 minutos programando o que eu ia falar assim, ó. Todo meu castelhano, me quedei 15 minutos aí programando. Glória a Deus. É um prazer enorme para mim, para minha esposa. É um prazer enorme para mim e para minha esposa. Estamos nesta noite com vocês aqui. Estar aqui esta noite com vosotros. Para que o Senhor abençoe os nossos corações, amém? Para que o Senhor bendiga nossos corações. Amém. Para que a palavra de Deus seja ministrada a nós. Para que a palavra de Deus seja ministrada a nós outros. Amém. Por isso eu queria que você agora fizesse mais uma oração. Me gostaria de invitar-te a fazer uma oração mais. E essa oração você vai fazer você e o Senhor. E esta oração vai ser tu e Deus. Você vai pedir para que o Senhor abra os seus ouvidos. Tu vas a pedir para que o Senhor venha abrir tus ouvidos, o seu coração, su coração e o seu entendimento, e tu entendimento, para que você receba a palavra do Senhor, para que tu puedas receber a palavra do Senhor, para que não seja um brasileiro, para que não seja um brasileiro que estando aqui na frente fale algo, estando aqui delante diga algo, mas para que seja Ele, pero que seja Ele que fale ao seu e ao meu coração. Que habla a tu e ao meu coração. Amém. Amém. Feche seus olhos. Cerra tus olhos. Fale com o Senhor nesta noite. Hable com o Senhor nesta Peça hora. para que Ele fale com você nesta Pida noite. que Ele venha falar contigo Peça nesta para que Ele noite. abra o seu entendimento. Pida que Ele venha abrir tu entendimento. E enche o seu coração. Llene tu coração. Oremos ao Senhor. Oremos ao Senhor. Faça a sua oração, meu querido. Tu puedes orar ao Senhor. Haga tua oração nesta noite. Para que o Senhor venha abrir tu coração, abrir tu entendimento. Tu eres livre para orar, para pedir ao Senhor que venha bendecir-te nesta noite. Oh Deus, precisamos de Ti. Necessitamos da Tua direção, da Tua sabedoria, da Tua graça. Precisamos de Ti, Senhor. Santo Deus, nesta noite nós te clamamos, fala conosco. Enche-nos do Senhor. Derrama sobre nós, ó Deus, da Tua sabedoria e da Tua presença. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos ser cheios do Senhor. Oh Paizinho, oh Paizinho, nesta noite nós te clamamos. Fala conosco. Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração. Fala ao nosso coração. Enche-nos de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Como eu disse, estou muito feliz, tanto eu quanto minha esposa. Minha esposa ontem esteve... Como eu disse, eu e minha esposa estamos muito contentos. Ela esteve aqui à tarde falando para as mulheres. Ayer ela estuvo aqui falando com as mulheres. Ontem. Ayer. Falando sobre organização. Falando sobre organização. E foi maravilhoso. E foi uma maravilha. E nesta noite é uma honra para nós estarmos aqui. Agradeço a pastora e ao pastor. É uma honra para nós estar aqui uma vez mais. Quero agradecer a pastora e a pessoa do pastor, a Lu, a irmã Lu, e a todos vocês e a todos vosotros que têm nos recebido com tanto carinho. Que nos recebeu com tanto carinho. Podem se assentar. Podeis tomar vosso assento. Amém. Queridos, nesses dias, desde o dia 6 de março, queridos, em estes dias, desde o dia 6 de março, eu e minha esposa, recebemos um presente de Deus. Hemos recebido regalo de Deus de viajar por diversos países. De fazer viagens para vários países. Saímos do Brasil no dia 6. Saímos do Brasil dia 6. E temos passado por muitas cidades em muitos países da Europa. E hemos passado por várias cidades em muitos países em Europa. Chegamos em Portugal, depois fomos
para a Espanha, aqui para a Espanha, em Madrid, depois França, Itália e voltamos para a Espanha. Chegamos a Portugal, depois venimos a Espanha, Madrid, depois fomos à França, depois fomos para a Itália, depois fomos à Itália e voltamos para a e Espanha. agora regressamos à Espanha. E nestes vários dias que o Senhor nos deu das abençoadas férias, Então, desses vários dias que o Senhor nos deu, as vacações, nós ouvimos muitas histórias da Europa. escutamos muitas histórias em Europa. E na Europa existe uma grande história em todos os países, que é a história dos seus reis. E em Europa sabemos que há muitas histórias por los reis, Seus governantes, imperadores, os governos, presidentes. os reis, os presidentes. E nesta noite, E nesta noite, o Senhor quer falar com você o Senhor quer falar contigo sobre o Rei dos Reis, sobre o Rei de los Reis, sobre o maior de todos os reis, sobre o mais grande de todos os reis, sobre o mais importante de todos os reis. sobre o mais importante de todos os reis. E você vai ver E tu vas a ver como ele é realmente como ele realmente é o maior de todos os reis. o mais grande de todos os reis. Nos diversos países pelos quais nós tivemos a graça de Deus de passar, Por los vários países que hemos tenido a bendição de Deus de passar, nós observamos que todos eles, hemos observado que cada deles, os reis, imperadores, governantes, os reis, os imperadores, os governantes, tinham as suas grandes casas, tinham suas grandes casas, seus palácios, seus palácios, seus jardins, seus jardins, suas construções, suas construções, aquilo que foi feito para mostrar que eles eram os reis, aquilo que foi feito para ensinar que eles eram os reis, aquilo que foi feito para demonstrar para todos que eles é que governavam. aquilo que foi feito para ensinar a todos quem governava. E em todos os lugares, E em todos os lugares, isso é demonstrado isto é ensinado, demonstrado pela grandiosidade por la grandiosidade desses palácios. de los palácios. Um exemplo, Ejemplo, muitos já estiveram lá provavelmente, ou já viram por fotos, internet. muitos já estiveram allá, já miraram fotos por internet. Na França, Em França, existe um palácio chamado Palácio de Versalhes. e existe o palácio chamado de Palácio Versalhes. E ele é muito grande. E ele é muito grande. Ele é extremamente grande, Ele é extremamente grande, demonstrando uma ostentação, ensinando uma ostentação, demonstrando uma opulência enorme, uma grandiosidade enorme, demonstrando uma opulência, uma grandiosidade enorme, para que aqueles reis, para que aqueles governantes que construíram e que ali moraram, para que aqueles reis governantes que aí viviam mostrassem para todo o povo ensinasse para todo o povo quem era que governava, quem era que mandava. quem é a pessoa que governava, que mandava. E esses reis, eles viviam basicamente dentro dos seus palácios. Então, estes reis basicamente viviam dentro de seus palácios. Eles praticamente não tinham contato com o povo. Eles não tinham praticamente nenhum contato com o povo. Ou quando tinham algum contato era à distância. Ou quando tinham algum contato era de lejos. Na Itália, em Roma, Em Itália, em Roma, existem vários palácios também, mas em ruínas, a maioria deles, existem vários palácios, muitos já estão em ruínas, que demonstram que os imperadores romanos que ensinam que os imperadores romanos viam o povo de longe miravam o povo de lejos e sempre estavam acima e sempre eles estavam por arriba para observar e demonstrar para observar e demonstrar quem comandava. quem era que comandava. Independente de qual país, Independente de qual seja o país, independente de qual tenha sido o rei, independente de qual seja o rei, ou imperador, ou imperador, ou presidente, ou o presidente, ou seja lá qual governante for, ou seja qual governante que seja, sempre há demonstração de uma distância. sempre há uma demonstração que há uma distância. Muito ouro, Muito ouro,
muita arquitetura, muchísima arquitectura, tudo muito bonito, todo muy bonito, muito grandioso, muy grandioso, mas muito distante. pero muy lejos, muy Os distante. reis Los reyes e o povo. y el pueblo, Mas o rei dos reis é diferente. pero el rey de los reyes es distinto. Abra sua Bíblia Abra tu Biblia em Mateus, en Mateo capítulo 7, capítulo 7 e nós vamos ler o versículo 7 até o 12. Mateus, capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo 7 ao 12. versículo 7 hasta el 12. Eu não vou ler, meu querido irmão vai ler, que é ele, a gente não precisa fazer duas leituras. Hã? Mateo capítulo 7, versículo 7. Dice assim: Pedid e se os dará, buscad e hallareis, clamad e se os abrirá, porque todo aquele que pide recebe, e el que busca halla, e aquele que chama se lhe abrirá. Que homem há de vosotros que, se su hijo le pide pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pide um pescado, lhe dará uma serpiente? Pois se vosotros, sendo malos, sabeis dar buenas coisas a vuestros hijos, quanto mais vuestro Padre que está en los cielos dará buenas coisas a los que le pidan. Assim que todas as coisas que querais que los hombres hagan con vosotros, assim também haced vosotros con ellos, pois esto es la ley y los profetas. Amém. Este é o rei. Amém. Este es el rey. Este é o rei que está dizendo totalmente diferente do que os outros reis dizem. Este es lo que el rey está diciendo, totalmente diferente de lo que los demás dicen. Este rei está dizendo o seguinte: Este se rei- você quer, Este rey te está diciendo de la siguiente manera: si tú quieres, me peça. pídame. Se você precisa, Si tú necesitas, me chame. llama. Se você deseja, Si tú deseas, me clame. clámame. Porque eu, Porque yo, que sou o rei, y soy el rey, estou de mãos abertas. estoy con las manos abiertas. Estou perto de vocês. Estoy cerca de ti. Estou com as portas escancaradas Estoy con las puertas abiertas para te dar. para darte. Porque se o homem Porque si el hombre que é mau que es malo dá boas coisas a seus filhos, da buenas cosas a sus hijos, quanto mais eu, que sou o rei, cuanto más yo, que soy el rey, que sou que Deus, soy Dios, que sou a própria bondade, que soy la propia bondad, tenho tudo para te dar. tengo todo para darte. Este é o rei dos reis. Este es el rey de los reyes, Totalmente diferente dos outros. totalmente diferente, distinto de los demás. Mas ele é o rei. Pero él es el rey, O único rei. el único rey, O verdadeiro rei. el verdadero rey. A segunda característica La segunda característica do rei dos reis del rey de los reyes é que tudo que eu tenho visto nesses dias, es todo que tengo yo visto en estos días, de construções, de de palácios, construcciones, palacios, de museus, museos, de jardins de jardines, e tudo mais o que vocês podem imaginar, de todo lo demás que podéis imaginar. é belíssimo, Es bellísimo, é maravilhoso, es maravilloso, é uma demonstração fantástica es una demostración fantástica da capacidade humana de la capacidad humana de construir e de realizar. de construir y realizar. Mas nada do que eu vi, Pero nada de lo que he visto, nada do que eu vi nada de lo que he visto se compara àquilo se puede comparar que o rei dos reis con aquello que el rey de los reyes fez. ha hecho. E eu vou dar um exemplo para Y vocês. te voy a dar un ejemplo. É muito bonito, por exemplo, o Coliseu. Un ejemplo, el Coliseo es muy bonito. Apesar de que, como os nossos guias da excursão, A pesar que los guías turísticos eles disseram que nós temos que ter muita imaginação para estar lá dentro. dijeron que tenemos que tener muchísima imaginación para estar ahí E adentro. realmente é, porque são ruínas. Y realmente es porque ya son ruinas. Não é bonitinho, arrumadinho. Você tem que pensar no filme do Gladiador. No está bonito, tú tienes que imaginar la película como del gladiador.
Aí dá para imaginar como é. Aí tu puedes imaginar como é. Mas é grandioso. Pero es grandioso. É uma demonstração de um grande serviço de engenharia. É uma demonstração de um grande serviço de engenharia. Mas ele sequer se compara. Pero sequer pode comparar-se ao monte do Mont Blanc. Al monte de Mont Blanc. Mont Blanc. Ao monte do Montserrat. Montserrat. Al monte de Montserrat. Pensa, compare um com o outro. Piensa ahora, hace una comparación del uno con el otro. Vou fazer outra comparação para ficar mais fácil. Voy a hacer dar otro ejemplo para se quedar más Algo que eu fácil. conheci hoje com meu amigo Alberto. Algo que he conocido hoy con mi amigo Alberto. Meus dois amigos que nos conhecemos há bastante tempo, há 2 dias, e parece que são 2 anos. Mis dos amigos que he conocido hace 2 días y parece que son 2 años. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus por la vida de nosotros. Compare a igreja de Tibidabo, é isso mesmo? Tibidabo Hace una comparación de la iglesia de Tibidabo com Montserrat. con Montserrat. O que você acha mais bonito? ¿Qué tú crees que es más bonito? O que é mais grandioso? ¿Qué es más grandioso? O que é mais perfeito em sua construção? ¿Qué es más perfecto en su construcción? A igreja é muito bonita. La iglesia es muy bonita. Uma das mais bonitas que eu vi. Una de las más bonitas que he visto. Entre comillas. Entre comilhas, a igreja de Notre Dame, que tanto se fala, né? La iglesia de Que Notre provavelmente Dame. muitos de vocês conhecem. Muchos de vosotros aquí ya conocen. Desculpem se vou falar alguma bobagem. Perdona si voy a decir algo que es malo. Mas ela é bem feia. Pero es muy feo. A de Tibidabo é bem mais bonita. La de Tibidabo es mucho más bonita. Muito mais simples e bonita. Es más sencilla, simples, pero es más bonita. Mas por mais que ela seja bonita, Por más que sea ella bonita, ela não se compara com ella no se Montserrat. puede comparar con Montserrat. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Porque essa é a segunda característica do Rei dos Reis. Abra sua Bíblia em Salmos. Porque esta es la segunda característica del Rey de los Reyes. Abrid vuestras Biblias en Salmos 19 19. e vamos ler de 1 a 10. Vamos leer del 1 hasta el 10. Salmos 19, Salmos 19, do 1 ao 10. del 1 hasta el 10. Que dice así: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, a otro día y una noche, y a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su alcoba y se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sábio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel que la destila del panal. Esse é o Rei dos Reis. Este es el Rey de los Reyes. E tudo dele é muito mais grandioso Todo de él es más grandioso do que qualquer coisa que as mãos humanas possam de fazer. cualquier cosa que las manos humanas pueden hacer. Por isso, quando você vê a igreja de Tibidabo, Por eso que cuando tú miras la iglesia de Tibidabo, você fala, que bonito. tú dices, qué bonita.
maravilhosa. maravillosa. Mas quando você vê o Montserrat, Pero cuando tú miras Montserrat, você não consegue falar nada, só fica assim. tú no consigues decir nada, solo queda boca abierta. E olha que eu só vi por foto, hein? E mira que só é visto por foto. Imagina quando eu for lá. Imagínate quando eu vá aí. Porque esse é o Rei dos Reis. Porque esto es el Rey de los Reyes. Não há ninguém que é maior que ele. Não há nadie que é mais grande que ele. Não há nada que seja maior do que o seu poder. Não há nada que seja mais grande que seu poder. E quando eu falo em poder de Deus, E quando hablo do poder de Deus, não estou falando sobre poder político, não estou falando de poder político, nem poder econômico. tampouco de poder econômico. Não estou falando sobre poder natural. Não estou dizendo de poder natural. Não estou falando do poder dos Não homens. estou falando do poder de los hombres. Mas estou dizendo sobre algo que é maior do que qualquer coisa que nós podemos imaginar. Pero estou falando de algo que é mais grande do que podemos imaginar. Porque Ele é a própria bondade. E nele está todo o poder. Porque Ele é a própria bondade e nele está todo o poder. A terceira característica do Rei dos Reis A terceira característica do Rei de los Reyes é que o Rei dos Reis, ele não está na igreja. é que o Rei de los Reyes não está na igreja. Ninguém vai fazer assim, como assim? Nadie vai dizer, uau, como? Oh. No Brasil você fala assim, né? No Oh. Brasil se diz assim, oh. Sabe por que ele não está na igreja? Sabes por que ele não está na igreja? Porque muitas das igrejas Porque muitas das igrejas não foram construídas para ele. não foram construídas para ele. Foram construídas pelos homens, Foram construídas por los hombres. para os próprios homens, Para os próprios homens. para que eles mesmos, Para que eles mesmos, na sua própria em vaidade, sua própria vanidade, demonstrassem aquilo que eles achavam que é poder. demonstraram aquilo que eles creiam que era poder. Elas não foram construídas por Deus Elas não foram construídas por Deus. e nem para Deus. E tampouco para Deus. Na Europa como um todo, Em toda a Europa existem muitas igrejas. existem várias igrejas. Só em Roma Só lá em Roma existem 1456 igrejas. existem 1456 igrejas. Dessas 1456 igrejas, E destas 1456 igrejas, 1000 igrejas foram Mil. construídas 1000 igrejas foram construídas e estão dedicadas e estão dedicadas a Maria, a Maria, nas suas várias formas, em suas né? várias formas, seus vários nomes. seus vários nomes. E em todas as que eu fui, Em todas as igrejas que eu fui, à exceção de uma, a exceção de uma na Suíça, em Suíça, que é a Igreja da Reforma, que é a Igreja de la Reforma, a Igreja de Calvino. a Igreja de Calvino. À exceção dessa, A exceção desta, todas as outras todas as demais, têm uma série de imagens. há muitíssimas imagens. Tem uma série de ídolos. Há muitíssimos ídolos. Não foi Deus quem colocou eles lá. Não foi Deus que pulsou eles aí. São muito bonitas. São muito bonitos. Muito bonitas. Muito bonitos. Com muitas coisas muito valiosas. Com muitas coisas de valor. Mas elas não foram construídas por ele. Pero elas não foram construídas por ele. E na maioria das vezes não foram construídas para ele. E na maioria das vezes não foi construída para ele. E sabe por que eu estou dizendo isso? E sabes por que estou dizendo isto? Porque a história da igreja, Porque a história da igreja, dentro da história da Europa, dentro da história da Europa, ela se confunde, ela está dentro ela se confunde, ela está dentro de toda a história de todos os países praticamente. de toda a história e de todos os países, Sobretudo desses pelos quais eu passei. sobretudo por los quais eu he passado. Itália, Itália, França, Espanha, Espanha, Portugal, Portugal, esqueci algum. Suíça. Suíça um pouco menos, mas principalmente vamos colocar isso. Sabe por quê, queridos? Sabes por quê, meus queridos? Porque a igreja, em muitos momentos, Porque a igreja, em muitos momentos, foi um instrumento foi um instrumento político político e econômico. e econômico. E eu vou te dar um exemplo. E te vou dar um exemplo. Todos aqui
Todos vosotros aqui, com certeza já ouviram falar das cruzadas. seguro que já escuchado hablar de las cruzadas, Como as grandes guerras ou grandes batalhas como las grandes guerras o grandes batallas dos cavaleiros de los caballeros cristãos. cristianos. E sabe o que as cruzadas têm a ver com o Rei dos Reis? ¿Y sabes lo que tienen a ver las cruzadas con el Rey de los Reyes? Nada. Nada, Absolutamente nada. absolutamente nada. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Porque as cruzadas foram lutas políticas Porque las cruzadas fueron luchas políticas e econômicas. y económicas, Nada cristãs. nada cristiano. O foco não era Deus. El blanco no era Dios. O foco não era o Rei dos Reis. El blanco no era el Rey de los O Reyes. foco eram os reinos naturais. El blanco, el foco eran los reyes naturales. O foco era o domínio sobre os reinos. El foco era el dominio sobre los reinos. O foco era a divisão dos países. El foco era la división de los países. O foco era ter mais poder, mais terra. El foco era tener más poder y más tierras. E não o Rei dos Reis. Y no el Rey de los Reyes. Sabe por que o Rei dos Reis não está na igreja? ¿Sabes por qué el Rey de los Reyes no está en la iglesia? Porque o Rei dos Reis está aqui. Porque el Rey de los Reyes está aquí. Porque ele não mora nesse lugar aqui. Porque Él no vive en este lugar. Porque ele não mora em igreja nenhuma. Él no vive en ninguna iglesia. Porque ele mora no seu e no meu coração quando aceitamos ele como Senhor e Salvador. Él vive en mi corazón, en tu corazón, cuando aceptamos a Él como nuestro Salvador. Porque o Rei dos Reis Porque el Rey de los Reyes não habita em habitações de madeira, de cimento ou de tijolos. no habita en habitación de cimientos, de ladrillos, O Rei de dos madera. Reis El Rey de los Reyes habita em corações humanos. habita en corazones humanos. Quando eu Cuando yo e você y tú o aceitamos aceptamos como o único caminho, como el único camino, como a única verdade como la única verdad e como a única vida. y como la única vida. E você vai ver como ele não habita em Y igrejas. verás tú que Él no habita en iglesia. Abra sua Bíblia em Atos. Abre vuestras Biblias en Hechos. Atos capítulo 2, Hechos capítulo 2, verso 44 ao 47. Aliás, antes, Atos capítulo 4, Hechos capítulo 4, versos 32 a 35. de 32 hasta 35. Atos 4, Hechos 4, 32 32 a 35. hasta 35. Dice así: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos lo que poseían, heredades o casas, la vendían y la traían el producto de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Atos capítulo 2, Hechos capítulo 2, 44 a 47. del 44 hasta el 47. Atos 2, Hechos 2, 44 a del 47. 44 hasta el 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según su necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta é a igreja do Senhor. Esta es la iglesia del Señor.
Esta é a comunidade que se chama igreja. Esta é a comunidade que se chama igreja. Esta é a realidade da igreja de Jesus. Esta é a realidade da igreja de Jesus. Esta é a igreja do Rei dos Reis. Esta é a igreja do Rei dos Reis. Não é a igreja de grandes construções. Não é as igrejas de grandes construções e de grandes cifras. E de grandes cifras. Mas é a igreja onde todos têm tudo juntos. Pero es la iglesia donde todos tienen todo juntos. E onde todos vivem em comum. E é donde todos vivem em comum. E onde uns ajudam os outros. E donde uns ajudam os outros. Quem não tem, recebe de quem tem. Aqueles que não têm, recebem de aqueles que têm. E quem tem um pouco mais, dá para quem tem um pouco menos. E aqueles que têm um pouco mais, dá para aqueles que têm um pouco menos. Para que todos vivam a igreja do Rei dos Reis. A igreja do Rei dos Reis. Um dos lugares mais grandiosos, dos mais grandiosos lugares pelos quais eu passei é o Palácio dos Papas. Por donde he passado é o Palácio de los Papas. É a maior construção gótica, do estilo arquitetônico gótico. É a mais grande construção gótica do estilo gótico de todo o mundo. De todo o mundo. São alguns, não sei exatamente quantos, mas muitos metros de construção. Eu não sei exatamente, mas são muitos metros de construção. Na cidade de Avignon, na França. Na cidade de Avignon, em França. E aquilo é muito grandioso. Aqui é demasiado grandioso. Mas a igreja do Senhor, pero a igreja do Senhor, é na comunidade daqueles que são dele. É da comunidade daqueles que são dele. Numa pequena casa, em uma pequena casa, numa grande construção, em uma grande construção. A palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, donde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali é a igreja do Senhor. Aí é a igreja do Senhor. O Rei dos Reis, o Rei dos Reis, não precisa de grandes construções. Não necessita de grandes construções. Precisa de grandes corações. Necessita de grandes corações. Que estejam abertos para a sua palavra. Que estejam abertos para tu palavra. Que estejam abertos para a sua vontade. Que estejam abertos para tu vontade. E que estejam dispostos a viver. E que estejam dispostos a viver. Para o bem do outro. Para o bem do outro. Vivendo o evangelho do Rei dos Reis. Vivendo o evangelho do Rei dos Reis. Sabe por quê? Sabes por quê? Porque a quarta característica do Rei dos Reis. Porque a quarta característica do Rei dos Reis é que ele não viveu para si mesmo. É que ele não viveu para si mesmo. Os reis viviam para si mesmos. Os reis viviam para si mesmos. Existe um museu conhecidíssimo chamado Museu do Louvre. Existe um museu conhecidíssimo chamado Museu do Louvre. De Louvre, em Paris, na França. Não sei quantos quilômetros mais. São alguns quilômetros, não sei mais. Não sei quantos quilômetros mais. São alguns quilômetros. E hoje é um museu. E hoje é um museu. Mas antes era uma das residências dos reis. Pero antes era uma residência dos reis. Luís XIV, se não me engano. Luís XIV, se não me engano. E não é gigantesco. E é demasiado grande. Sabe por quê? Sabes por quê? Porque os reis viviam para si mesmos. Porque os reis viviam para si mesmos. Mas o Rei dos Reis não. Pero o Rei dos Reis não. O Rei dos Reis não viveu para si mesmo. O Rei dos Reis não viveu para si mesmo. O Rei dos Reis não veio para viver para si próprio. O Rei dos Reis não veio para viver para si próprio. E quem está dizendo isso não sou eu. E quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é a palavra do Senhor. Quem está dizendo isso é a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. No livro de João. No livro de João. E agora nós vamos fazer uma leitura um pouco mais longa.
Agora vamos fazer uma leitura pouco mais larga. E eu queria que você prestasse muita atenção. Me gostaria que você prestara bastante atenção em cada um dos detalhes. Em cada detalhe. Em cada uma das palavras. Em cada uma das palavras. Esse texto é um texto muito precioso. Este texto é um texto muito precioso. Esse texto é um texto que fala muito. É um texto que habla muito. Por isso eu queria que você se concentrasse agora. Por isso me gostaria que tu prestara atenção, concentrar agora. Em cada uma das palavras desse texto. Em cada uma das palavras desse texto. João 19. San Juan 19. Do 17 ao 41. Del 17 hasta el 41. San Juan 19. Del 17 hasta el 41. Amém? Ele cargando sua cruz saiu ao lugar chamado de la Calavera, em hebreu Gólgota. Allí lo crucificaram com outros dois, a cada lado, e Jesus em meio. Escreveu também Pilato título e puso sobre a cruz, el qual decía: Jesús Nazareno, Rei de los judíos. Muitos de los judíos leyeron esse título, porque o lugar onde Jesus foi crucificado estava cerca de la ciudad, e o título estava escrito em hebreu, em grego e em latim. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, Rei de los judíos, sino este dijo: soy Rei de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Quando los soldados crucificaram a Jesus, tomaram sus vestidos e hicieron 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também su túnica, a qual era sin costura, de um solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no lo partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quem será. Esto sucedeu para que se cumpriera la escritura que disse: repartieron entre sí mismos vestidos, e sobre mi roupa echaron suertes. E assim lo hicieron los soldados. Estavam junto a la cruz de Jesús e su madre y la hermana de su madre, Maria, mujer de Cleofas, e Maria Madalena. Quando viu Jesus a sua madre e al discípulo a quem ele amava, que estava presente, dijo a sua madre: mujer, he aqui tu hijo. Después dijo al discípulo: he aqui tu madre. E desde aquela hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpriera: tengo sed. Havia allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Quando Jesus tomou o vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregou al Espírito. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, al fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz el sábado, pues aquel sábado era de gran solenidad, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueron quitados de allí. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que se había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no se lo quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testemunho, e su testemunho es verdadero. E ele sabe que disse verdade, para que vosotros também creáis.
Pois estas coisas sucederam para que se cumpriera a escritura: não será quebrado o osso suyo. E também outra escritura disse: mirarão al que transpassaram. Depois de todo isso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, pero secretamente por meio de los judíos, rogou a Pilato que se lhe permitira levar-se o corpo de Jesus, e Pilato se lo concedeu. Então foi e se levou o corpo de Jesus. Vino também Nicodemo, el que antes havia visitado a Jesus de noite, traindo compuesto de mirra e de aloes, como 100 libras. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e lo envolveram em lenços com espécias aromáticas, segundo a costumbre judia de sepultar. Em aquele lugar onde se foi crucificado havia huerto, e no huerto sepulcro novo, em el qual aún não se lhe havia posto a nadie. Este é o Rei dos Reis. Este é o Rei de los Reis. Aquele que deu a sua própria vida. Aquele que ha dado sua própria vida. Aquele que entregou a sua própria vida. Aquele que ha entregado sua própria vida. E morreu. E morreu. A morte que era minha e sua. A morte que era minha e tua. Porque pelos nossos erros. Porque por nossos erros. Pelos nossos pecados. Por nossos pecados. Pelos nossos erros do passado. Por nossos erros do passado. E de hoje. E de hoje. Ele pagou o preço. Ele ha pagado o preço. Você já viu algum dos reis da história? Tu já miraste algum rei da história? Sofrer o que ele sofreu? Sofrer o que ele sofreu. Pagar o preço que ele pagou? Pagar o preço que ele ha pagado. Voluntariamente. Voluntariamente. Não obrigado. Não foi obrigado. Ninguém o prendeu por obrigação e o levou. Nadie lo prendeu por obrigação e o levou. Sabe por quê? Sabes por quê? A história diz que ele foi preso sim no Jardim das Oliveiras. A história sim que disse que ele foi preso no Jardim de los Olivos. Enquanto ele orava. Mientras ele orava. Com seus discípulos. Com seus discípulos. Mas ele, mesmo tendo sido preso, pero igualmente ele sendo preso, só foi preso quando ele permitiu que fosse. Só foi preso quando ele mesmo permitiu. Em vários momentos. Em vários momentos. Os discípulos preocupados que ele fosse de alguma forma preso ou morto. Os discípulos preocupados que ele fora preso ou morto. Falam isso com Jesus. Disse a Jesus. E ele diz: fiquem tranquilos. E ele lhes disse: quedaos tranquilos. Ainda não chegou a hora. Aún não ha chegado a hora. Porque ele é que escolheu a hora. Que eligiu o momento, a hora. Ele foi ele é que escolheu morrer. Que escolheu morrer. Ele é que escolheu pagar. Foi ele que escolheu pagar. Ele é que entregou a sua vida. Foi ele que entregou sua própria vida. Por mim e por mim e por ti. Aleluia. Existe algum rei que você conhece que fez isso? Existe algum rei que tu conheces que ha hecho esto? Existe algum rei que você conhece que entregou a sua vida? Há algum rei que tu conheces que ha entregado sua vida? Sem nenhum tipo de erro. Sem nenhum tipo de erro. Condenado por nada. Condenado por nada. Condenado sem nenhuma falta. Que ha sido condenado por nenhuma falta. Trocado por um ladrão. Cambiado por um ladrão. Caifás era um ladrão. Era ladrão. E ele foi trocado. E ele foi cambiado. Tiraram ele. Sacaram ele. E colocaram Jesus. E puseram a Jesus. Traído por um discípulo. Traicionado por um discípulo. Traído por Judas. Traicionado por Judas. Mas tudo isso. Pero todo esto. Só aconteceu. Só sucedeu. Desculpe. Não é Caifás, Barrabás. Desculpe, não é Caifás. Estou trocando os personagens bíblicos. É Barrabás. A sonoridade. É a sonoridade. Barrabás. É Barrabás, perdão. Trocado um ladrão que era Barrabás. Cambiaram um ladrão que era Barrabás por Jesus, que não era um ladrão. Por Jesus, que não era um ladrão.
traído por um discípulo, traicionado por um discípulo, mas tudo escolhido por ele. pero todo elegido por ele. Sabe por quê? ¿Sabes por quê? Ele é o Rei dos Reis. Porque ele é o Rei dos Reis. Desde o começo, Desde o princípio, desde sempre, desde sempre, desde o princípio de tudo. desde o princípio de todo. A palavra do Senhor diz no livro de João A palavra do Senhor disse no livro de Juan que no princípio, que no princípio, no início de tudo, no início, no começo de todo, era o Verbo, era o Verbo, e o Verbo era o próprio Deus. e o Verbo era o próprio Deus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo estava com Deus. E a palavra diz mais. A palavra disse mais. O verbo significa uma ação. O Verbo significa uma ação. Significa fazer algo. Significa ser algo. E a palavra diz que o verbo se fez carne. E a palavra disse que o Verbo se hizo carne. E o verbo habitou entre nós. E o Verbo habitou entre nós. E esse verbo é o Rei dos Reis. E este Verbo é o Rei de los Reis. E ele escolheu estar entre nós. E ele eligiu estar em meio de nós. E ele escolheu morrer por E nós. ele escolheu morrer por nós. E ele escolheu pagar o nosso preço. E ele escolheu pagar nosso preço. Para trocar Para cambiar o nosso pecado, nosso pecado, o nosso erro, nosso erro, as nossas falhas, nossas faltas, nossas falhas, um vazio que existe dentro de nós quando ele não está, o vazio que há dentro de nós quando ele não está, pela presença única e sobrenatural, por sua presença única e sobrenatural, nos dando vida e vida em abundância. e vida em abundância. Não existe ninguém que tenha feito isso. Não existe nadie que ha hecho esto. Se você procurar na história, Se tu buscares na história, existiram vários outros profetas existiram vários outros profetas antes de Jesus antes de Jesus e depois de e Jesus, depois de Jesus, mas nenhum deles pero nenhum deles pagou o preço ha pagado o preço de forma voluntária. de maneira voluntária, Mas principalmente, pero principalmente nenhum deles nenhum tem o deles final da história que Jesus tem. tiene o final da história que Jesus tuvo. Sabe por quê? ¿Sabes por quê? Porque assim diz a palavra do Senhor. Que desta maneira disse a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia lá em João, Abre sua Bíblia, por favor, em Juan, capítulo 20, capítulo 20, dos versos 1 ao 9, ao 1 ao 10. do versículo 1 até o 10. João 20, San Juan 20, do 1 del 1 ao 10. hasta el 10. Esta é a história do Rei dos Reis. Esta é a história do Rei de los Reyes. El primer dia de la semana, Maria Madalena foi de manhã, sendo aún oscuro, al sepulcro e viu quitada a pedra del sepulcro. Entonces corrió e se foi a Simão Pedro e al outro discípulo, aquele a quem amava Jesus, e les dijo: se han llevado del sepulcro al Senhor e não sabemos donde lo han puesto. Salieron Pedro e el outro discípulo e foram al sepulcro. Corriam os dois juntos, pero el outro discípulo corria mais aprisa que Pedro e chegou primeiro al sepulcro. E, asomando-se, viu os lenços puestos allí, pero não entrou. Luego chegou Simão Pedro tras ele. Entrou no sepulcro e viu os lenços puestos allí, e el sudário que havia estado sobre a cabeça de Jesus, não puesto com os lenços, sino enrollado em lugar aparte. Então entrou também o outro discípulo que havia venido primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois aún não havia entendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitara de los muertos. E volveram os discípulos a los suyos. Só ele tem essa história, amém? Só ele tem esta história. Muitos profetas antes dele, Muitos dos profetas antes dele, muitos profetas contemporâneos a ele, muitos profetas contemporâneos e depois muitos dele, profetas depois dele, e muitos profetas depois dele, mas nenhum deles pero nenhum deles
tem um sepulcro vazio. Tiene sepulcro vazio. Porque ele não está lá. Porque ele não está allí. Porque ele ressuscitou. Porque ele ressuscitou. Porque ele não só morreu e pagou um preço. Porque ele não só morreu e pagou um preço. Mas ele ressuscitou. Pero ele é ressuscitado. No terceiro dia. No terceiro dia. Ele voltou para o Pai. Ele volviu para o Padre. Porque ele ressuscitou. Porque ele ressuscitou. Porque ele não está morto. Porque ele não está morto. Porque ele não está em nenhuma das imagens que você possa ver. Porque ele não está em nenhuma das imagens que tu puedes mirar. Porque ele não está preso no madeiro. Porque ele não está preso no madeiro. Porque ele não está em nenhum lugar trancado, fechado. Porque ele não está em nenhum sítio, nenhum lugar cerrado. Porque ele está vivo. Porque ele está vivo. Porque ele está vivo. Porque ele está vivo. Porque ele vive no meu e no seu coração. Porque ele vive em mim e em tu coração. Quando nós o aceitamos. Quando nós outros o aceitamos. Como o único Senhor. Como o único Senhor. Como o único Salvador. Como o único Salvador. Porque ele disse. Porque ele disse. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai. Nadie viene al Padre. A não ser por ele. Senão por mim. O Rei dos Reis escolheu, queridos. O Rei de los Reis escolheu, meus queridos. Pagar o meu e o seu preço. Pagar a mim e o tuyo. O meu preço e o tuyo. Morrer a minha e a sua morte. Morrer mi morte e sua morte. Ressuscitou. E ha ressuscitado. Para nos dar vida. Para dar-nos vida. E vida em abundância. E vida com abundância. Sabe por quê? Sabes por quê? Porque o Rei dos Reis. Porque o Rei de los Reis é muito maior. É muito mais grande. É infinitamente maior. É infinitamente mais grande. É infinitamente melhor. É infinitamente melhor do que qualquer rei. De que qualquer rei. Do que qualquer imperador. De que qualquer imperador. Do que qualquer governante. De qualquer governante. Que esse